São 7h17, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui o mais novo senador por Mato Grosso, até sexta-feira, até quarta-feira da semana passada, eu acho, secretário-chefe da Casa Civil, agora senador, Mauro Carvalho, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius. Um prazer muito grande estar aqui no Jornal da Manhã, na nossa Jovem Pan, poder falar com todo o estado do Mato Grosso e com todos os nossos eleitores, agradecendo aqui os mais de 825 mil votos de todos na campanha eleitoral o ano passado. Obrigado a todos e um bom dia. Curiosidade, como é que você conseguiu fazer com que o Wellington cedesse espaço? Ele nunca fez isso na vida, ele tá com um problema de saúde, vai ter que operar os braços. Aquilo também não tem nada a ver contigo, né, Mauro? Bom, primeiro, Paulo, agradecer a confiança do Wellington, né, o seu despreendimento, mas o senador Wellington, ele vai passar por 2 procedimentos cirúrgicos agora, um no ombro direito e depois o outro no ombro esquerdo. E a mobilidade dele vai ficar comprometida nesse período, então ele achou por bem, para ele cuidar um pouco da saúde dele, tirar esse recesso de 4 meses e me proporcionar essa oportunidade de assumir o Senado Federal, do qual eu tenho uma honra muito grande, um privilégio muito grande de ocupar essa cadeira temporariamente no Senado Federal, sempre com muita humildade. As primeiras impressões que você teve ao chegar lá, que é um mundo diferente, evidentemente que você tem é uma das pessoas preparadas que nós temos em Mato Grosso, né? Tem um preparo excelente, está à altura do carro, com certeza, mas chegar é que nem estreia, né? A estreia dá friozinho sempre. Paulo, eu fui para Brasília na segunda-feira e na terça-feira eu já comecei a fazer algumas visitas dentro do Senado, fui conhecer o meu líder, o senador Efraim, fui na liderança do União Brasil, fui em vários gabinetes. Eu fui muito bem recebido, até comentei com a minha mulher, com a Mônica, parecia que eu estava aqui dentro da Assembleia Legislativa. Todo mundo realmente, e aí, qual o seu nome, de onde você vem, o que você faz. Eu tive uma receptividade muito grande, mas muito grande mesmo por todos os senadores. Então eu posso dizer que na hora da minha posse lá eu me senti tão à vontade que eu acabei fazendo um discurso de improviso. Mas realmente foi uma recepção muito calorosa. Tive a oportunidade, logo depois da posse, na quinta-feira, de participar da reunião dos líderes na sala do presidente, do senador Rodrigo Pacheco. Fiquei ali por quase 40 minutos, junto com ele, em suma, conhecendo realmente o regimento da casa, como que funciona o Senado Federal, mas eu me senti muito bem e muito bem recepcionado por todos os senadores. Vamos lá, reforma tributária. A gente até debateu aqui isso na sexta-feira, hoje também, mas ela teve momentos, né, na semana. Inclusive posicionamentos diferentes. O próprio governador que ficou lá em Brasília, acampou por lá para tentar retirar, né, do texto aquilo que prejudicava Mato Grosso na visão aqui dos governantes e, de certa maneira, conseguiu bastante avanço. Então nós temos, durante a semana, um discurso aí contrário, né, de perdas, etc., até sexta-feira. Até próximo de sexta. E aí teve aquela mudança, inclusive o próprio o Fábio Garcia, votou favorável num pedido dele, né, do próprio governador, que disse isso. Como é que você analisou, primeiro, esse andamento, a volta, porque tem, inclusive, depoimentos seus na internet, foi muito utilizado, né, de uma reforma por outros, né, percorreu, incendiou a internet aí, falando das perdas que traria essa reforma e depois um posicionamento do governador já favorável ao novo texto. Como é que você analisa essa semana que passou aí? Bom, Paulo, o deputado Fábio Garcia foi gigante nessa mudança do texto e acabou ajustando alguma falha dentro da reforma tributária. Mas ainda, Paulo, essa conquista do Fábio ainda não é suficiente, não é momento de a gente comemorar. Muito pelo contrário. Nós agora no Senado, junto com o senador Jaime Campos, junto com a senadora Margarete, temos um dever de casa ainda muito grande. Tivemos um avanço,
mas esse avanço ainda não é suficiente. O Mato Grosso ainda perde na reforma tributária e esse debate franco, verdadeiro, transparente, que nós deveremos ter no Senado a partir de agosto. A partir do dia 1º de agosto, o Senado entra em recesso agora de 18 a 31, no dia 1º retoma essa pauta dentro do Senado Federal. Então, o governador Mauro Mendes, junto com o secretário Rogério Galo, e lá na Câmara Federal, o nosso deputado federal Fábio Garcia, realmente foi um trabalho espetacular que eles fizeram, faltando 1 segundo para terminar o segundo tempo. Mas, como eu disse, não é momento de comemoração, nós temos ainda um dever de casa grande, temos vários ajustes para serem feitos na reforma tributária e é isso que nós vamos construir a partir de agosto no Senado Federal. Vinícius. Bom, muito bom dia, nosso senador favorito, né? Aqui que o Jaime não me escute, é a Margarete, né? Mas não, nosso senador favorito, Mauro Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pela aceitação. Sabemos agora que tua agenda vai ficar mais na ponte aérea, né? É verdade. Daqui para a capital, né? Então, muito bom. Então, isso que eu queria te perguntar, quais pontos, né, que realmente que foram aprovados, né, pela Câmara que vocês pensam em revisar, né? Ou que alterações, né? Você, agora, como senador, você vai poder fazer emendas, vai poder interagir com o processo. E assim, espera-se muito do Senado, porque essa é uma matéria muito própria para o Senado, porque o Senado é a casa da federação, né? Representa os estados, enfim. E o senador Rodrigo Pacheco já falou que não quer apenas homologar o que vier da Câmara, né? Isso. Quer deixar a marca do Senado. E aí? Agora, Vinícius, são alguns pontos ainda que eu tenho muita dúvida, né? Esse Conselho Federativo, eu quero entender muito sobre ele, sobre os critérios de peso nessas votações, né? O Centro-Oeste como um todo, o Norte e o Nordeste, são estados que estão em pleno desenvolvimento, né? E como simplesmente elimina-se todos os incentivos fiscais no Brasil, no caso de Mato Grosso, o PRODEIC, por exemplo, acaba. Nós não teremos mais PRODEIC. Então, esses estados ele tem que ter um diferencial de alíquota quando nós formos fazer vendas para outros estados, né? No mínimo de 5% de diferencial. E aí nós vamos continuar trazendo a competitividade do Mato Grosso, porque qual a vantagem de uma indústria se instalar no Mato Grosso? Nós temos uma das energias mais caras do Brasil. Estamos longe dos portos. A nossa logística melhorou muito na gestão do governador Mauro Mendes, mas nós temos muito ainda a melhorar. Então, qual o benefício dessa pessoa vir para cá? Né? Longe dos grandes centros, longe da manutenção das máquinas industriais, a mão de obra no Sul e Sudeste muito mais qualificada. Nós estamos fazendo um programa de qualificação também no Mato Grosso. Mas o que nós vamos incentivar essas empresas a virem para cá? De que forma nós vamos incentivar? Ora, se ele tem uma condição melhor de logística, se ele tem uma mão de obra mais fácil, se ele tem toda a parte de assistência técnica, manutenção nos grandes centros, não faz sentido ele vir para cá. Agora, como nós vamos preservar os que já estão aqui? Essa que é a nossa preocupação. Se a gente fala o tempo todo que a gente quer industrializar as nossas commodities, que a gente quer agregar valor nos produtos de Mato Grosso, como nós vamos agregar valor se nós não vamos ter uma condição, um diferencial de alíquota, um diferencial que seja melhor para essas empresas vir para Mato Grosso? Então, o que a gente tem defendido é esse diferencial de alíquota de 5% em vendas interestaduais. Aí sim, nós vamos continuar dando competitividade para a nossa indústria aqui no Mato Grosso. Então, esses são um dos pontos, né? O Conselho Federativo, que eu tenho muita dúvida, que eu vou tentar conhecer melhor como está sendo feita essa paridade, como está sendo feito esse peso dentro desse Conselho, e eu vou trabalhar muito para preservar aquilo que nós já temos aqui. Nós não podemos abrir mão das nossas conquistas. O Mato Grosso não pode perder a arrecadação. O Mato Grosso foi um dos que mais cresceram em arrecadação de CMS nos últimos 10 anos. E com essa reforma, o Mato Grosso é o estado maior perdedor, é o estado que mais perde. Dos 27 estados da federação, Mato Grosso vai ocupar o 27º lugar. Como é que nós vamos conviver com isso?
Como é que nós vamos continuar fazendo os investimentos em hospitais, os investimentos na área de educação, de segurança, na área de infraestrutura, sem esses recursos? Então não tem como a gente simplesmente achar a reforma é muito boa, ela traz a simplificação para as empresas e para o cidadão. Então tem todo um ponto favorável da reforma que nós temos que ressaltar também, né? Que é o sonho de todo brasileiro. Agora, tem que ter muitos ajustes ainda para que a gente possa aprovar essa reforma tributária. Então, um ponto polêmico é a questão dos dois fundos, né, que ela institui, o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, e um fundo de compensação, né, exatamente para compensar essas perdas. Ele vai ser, inclusive, arbitrado pelo Conselho Federativo. Né? Então, esses fundos são dois pontos também que o senhor pretende abordar lá, senador? Esses fundos são totalmente insuficientes. Né? Se a gente for levantar todos os dados do Mato Grosso e ver o que está sendo proposto nesse fundo, o Mato Grosso vai fazer jus a 10% desse fundo. Como é que ficam os outros estados? Então, muito insuficiente, não cobre as diferenças regionais, E lógico, os estados mais desenvolvidos, Vinícius, eles estão muito favoráveis à reforma, porque a médio e longo prazo haverá uma reindustrialização desses estados muito forte. Muitas indústrias que estão em outras regiões do país deverão mudar para o sul e sudeste. Então, esses fundos que estão sendo colocados, ele não cobre essa conta. E outra coisa que mais deixa a gente inseguro é quais são os impactos? Quanto que essa reforma pretende arrecadar? Quanto nós arrecadamos hoje? Quem que tem acesso a esses números? Os números não foram colocados. Ora, o governo federal tem todos os números possíveis. Então, isso não foi colocado na Câmara Federal. Como é que esses deputados, né, se propõem a votar uma reforma sem saber do impacto financeiro que isso vai trazer na vida do cidadão? Quem é que vai defender os trabalhadores nessa reforma tributária? Eu não vi nenhuma voz ainda defendendo os trabalhadores. Eu não vi nenhuma voz ainda defendendo a classe média. Eu não vi nenhuma voz ainda defendendo o pequeno e o médio empresário. Então, nós não sabemos os impactos, não sabemos números, não sabemos quanto vai arrecadar, quanto nós arrecadamos hoje, o que vai virar na área de serviços, por exemplo, Vinícius e Paulo. Aqui tivemos, agora mesmo, alguém falou, olha, como vai unificar o imposto, quem presta serviço vai para a alíquota do ICMS, como é que vai fazer isso? Quem está no Simples Nacional continua, mas quem está acima do Simples Nacional, o aumento é mais do que o dobro. Ou seja, nós não podemos de novo incentivar nesse país a sonegação. Porque, um exemplo aqui, eu vou levar meu carro numa oficina mecânica. Aí tem as peças que eu tenho que pagar, a mão de obra ficou em R$100. Aí o dono da oficina falou, Mauro, olha, está aqui, sua mão de obra é R$100, agora com os impostos, o IVA, IBS, mais 37%, você vai pagar R$137. O que vai levar as pessoas a fazer? Olha, eu tenho R$100 aqui no bolso, ou vou fazer um Pix para você, não preciso de nota, não. Então, quando estou falando de oficina mecânica, agora você vai para o dentista, você vai para o médico, você vai para os planos. Como é que vai ficar os planos de saúde? Já que a consulta médica vai ter uma elevação muito grande, como vai ficar o custo dos planos de saúde nesse país? Os advogados. Então, a parte de serviços é altamente impactada. Está todo mundo falando da indústria, está todo mundo falando do agro, mas e os serviços, que é o maior gerador de emprego e renda desse país? Então, uma discussão que não houve essa possibilidade na Câmara Federal, foi aprovado no afogadilho mesmo. Essa discussão, com muita calma, com muita celeridade, muita responsabilidade, muita transparência, tem que acontecer no Senado Federal. Só que é evidente que se tiver mudança no texto que está vindo da Câmara, ele tem que voltar para a Câmara de novo. Justamente. E ser aprovado novamente. Quer dizer, uma expectativa, sua expectativa aí para o final, né? Foi aprovada de verdade, agora nas duas casas. Que tempo, mais ou menos?
Olha, essa pergunta vale muito, viu, Paulo? Todo mundo quer essa simplificação, quer a melhoria. Então existe a boa vontade de as coisas andarem no Senado. Mas com certeza vai ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos, vai ser debatido na CCJ, vai ser debatido em plenário. Tem muitas coisas. E outra coisa, Paulo, nós temos que ouvir todos os segmentos da sociedade. Eu não vi os segmentos dos menos favorecidos sendo ouvidos na Câmara Federal. Não está invertido aí? Não é um papel da Câmara fazer esse tipo de debate? Mas você viu? Não. Eu tinha que perguntar, você viu algum segmento? Porque os grandes, eles são estruturados. Tem federações, tem confederações, entendeu? Tem escritórios de representação em Brasília. E dos pequenos? Você viu algum debate falando do trabalhador? Você viu algum debate falando do micro, do médio, do pequeno? Eu não vi. Não é debate nenhum. Eu não vi. Muita gente essas usando pessoas como? Foram ouvidas? As pessoas que fizeram a reforma tributária têm vivência e experiência com a classe menos favorecida ou só trabalhou no alto nível, só trabalhou com os grandes? Então nós temos que ter essa sensibilidade. Nós não podemos sacrificar a classe trabalhadora, aquele que tem a carteira assinada, mais ainda do que ele está sendo sacrificado. E do jeito que está a reforma tributária, com certeza ele vai ser mais tributado do que ele é hoje. O debate está invertido, então. Não, olha, eu espero, nessa reunião que eu participei de líderes, o senador Oriovisto, que é dono da PEC, foi o autor da PEC 46, que vai ser apensada agora na reforma tributária, colocou isso, que realmente o Senado está tendo uma oportunidade ímpar de deixar um grande legado para todo o povo brasileiro. Mas para isso, nós temos que ouvir o povo brasileiro, nós temos que ouvir os segmentos da sociedade. Nós não podemos aprovar essa reforma no afogadilho e na pressa que ela foi aprovada na Câmara Federal. O processo deveria ser esse em todos, né? Em tudo que mexe com a vida do cidadão, você tem que ter essa discussão. Vinícius. Então, senador, agora abordando um pouco a questão partidária, né? A União Brasil votou, né, de modo muito forte, né, favorável lá na Câmara dos Deputados, né? E tem a questão do Ministério do Turismo, né, que já foi sinalizada a troca, né, da Ministra do Turismo, e fala-se de uma entrada mais forte da União Brasil no governo. Como é que vai ser a tua postura, né, em relação ao governo Lula, né, que tá colocado, e como é que você vê esse posicionamento do partido, né, sobre a participação no governo Lula? Né? Vinícius, eu vou ficar apenas 4 meses no Senado Federal. Não faz o menor sentido eu ser governista ou ser oposição. Eu tenho que ser Mato Grosso, eu tenho que ser Brasil. Eu tenho que ser de acordo com a minha consciência, achar que é melhor para o meu estado e para o meu país. É dessa forma que eu vou atuar. Independente de, lógico que eu vou respeitar sempre a opinião partidária do meu líder, o senador Efraim, mas acima de tudo eu tenho que ter a minha opinião e a minha consciência. Então eu não estou ali numa maratona de 40 quilômetros, eu estou numa corrida de 100 metros, né? Então, se eu não fizer realmente um trabalho muito bom nesses 4 meses, eu vou passando no Senado e vai ficar por isso mesmo. Então, eu tenho que ter uma posição ali muito firme, de acordo com a minha consciência, de acordo com os meus valores éticos e morais e de família, e é dessa forma que eu vou trabalhar no Senado Federal. Entendi. E assim, e outras bandeiras? Tem essa questão da reforma tributária, né, que é o grande foco, mas o senhor pretende apresentar outras pautas também como senador? Sim, eu devo apresentar já na semana que vem, nós estamos concluindo ainda, a geração de emprego e renda que muito me preocupa nesse país. Apesar de o Mato Grosso praticamente estar com o seu emprego pleno hoje, mas não é essa a realidade do nosso país. Então, eu devo apresentar um projeto de algum tipo de benefício para geração de emprego e renda, favorecendo principalmente as pessoas de terceira idade. Então eu estou construindo ainda esse projeto, provavelmente na semana que vem eu deverei protocolar, aí numa próxima oportunidade trarei mais detalhes nessa geração de emprego e renda que eu devo propor lá no Senado Federal. Ok. Preocupação que se deveria ter, né? O Brasil está envelhecendo
Claro, estou puxando a brasa para minha sardinha. Nós estamos nesse momento aqui, nesse momento. E é claro, tem a recuperação, claro que a gente deseja que o Ayrton se recupere. O pessoal, Com certeza. Que se recupere fisicamente o mais rápido possível, mas ainda são duas operações. Essa história da direita e esquerda na operação não teve problema na hora de escolher primeira direita e primeira esquerda, não. Lá, né? Não. Até porque, nesse caso, o Ayrton é bem ambidestro. Né? Sempre foi. Cada um tem a sua posição. É verdade. Vamos voltar aqui. A gente está falando aqui também, estamos falando com o novo senador, mas estamos falando com o secretário-chefe da Casa Civil até semana passada. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Né? Tem dias isso. Falar sobre a questão do polêmico projeto de transporte zero do pescado aqui de rios em Mato Grosso. Como é que o senhor avaliou as mudanças feitas lá na Assembleia? Que foi primeiro, nós temos a questão da revisão, né? Colocaram um artigo que vai revisar tudo o que foi prometido pela legislação em 3 anos, né? E isso pode ser adequado ao momento em que isso daqui a 3 anos vai se verificar. Se atingiu o que se esperava, né? Ou não. E a questão do aumento do que se pagou, vai se pagar, né, aos pescadores a partir do ano que vem, com a retirada de travas, que a pessoa pode ter outro emprego, pode ter outra renda, né, de aposentadoria, alguma coisa que antes no projeto inicial não teria. Enfim, as mudanças feitas pela Assembleia, como é que o senhor avaliou, né, como é que o governo avaliou isso, e se tem o efeito que o governo queria inicialmente? Bom, Paulo, aproveitar a oportunidade, já que você voltou para a Casa Civil, agradecer ao governador Mauro Mendes, a nossa primeira-dama Virgínia Mendes, que foi quem me deu a oportunidade de participar da vida pública. Acho que foram as únicas 2 pessoas, Vinícius, em janeiro de 2019, que acreditaram no meu trabalho e na minha lealdade. Eu vim para a Casa Civil, muitas pessoas achavam, esperavam que eu ficaria ali pouco tempo, e eu acabei batendo todos os recordes. Desde a divisão do Estado, eu fui o secretário que mais permaneceu na função desde a divisão do Estado de Mato Grosso, onde nós fomos criado o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, tenho uma gratidão muito grande pelo Mauro, pela Virgínia, por essa oportunidade. Com relação ao transporte zero, esse assunto foi amplamente debatido na Assembleia. Nós tivemos várias audiências públicas promovidas pelos deputados. As mudanças feitas pela Assembleia Legislativa, que apresentou um substitutivo integral, deu ao projeto os detalhes que estavam faltando quando o Executivo colocou na Assembleia. Então, olha só, todo pescador profissional, ele ganha um seguro-defeso de 4 meses, que é no período da Piracema. Agora ele vai ganhar mais 8 meses pelo governo do Estado, a partir do momento que nós iremos fazer um cadastro desses pescadores profissionais. Para participar desse cadastro, ele tem que estar já participando do cadastro federal. A partir daí terão as premissas para que ele realmente passe também a ganhar o seguro-defesa estadual. Tem todo um projeto de qualificação desses profissionais. Para que isso, Paulo e Vinícius? Para que a gente realmente crie a oportunidade para essas pessoas serem inseridas no trabalho do trade turístico no estado de Mato Grosso, que é o que aconteceu em outros estados da federação, como Goiás, como Mato Grosso do Sul. Então nós vamos criar uma qualificação para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. A própria Assembleia Legislativa montou um observatório que vai fazer um acompanhamento dessas pessoas, né? A MT Fomento vai ter um incentivo de financiamento a essas pessoas também, para comprar o seu barco, comprar seu motor, montar sua piscicultura. Pode ter certeza absoluta que daqui a 5 anos, essas mesmas pessoas, que foi uma minoria que criticaram o projeto, essas pessoas vão estar elogiando. Existia uma polêmica muito grande sobre as iscas, né? Isca, como é que vai fazer a isca? Nós, inclusive, contemplamos, foi colocado no substitutivo a venda de isca, contemplando realmente as pessoas que produzem isca. Tinha grandes pessoas, grandes líderes articulando muito isso dentro da Assembleia Legislativa,
O deputado Wilson Santos soube ouvi-los a todos. Então, todos foram contemplados, o projeto amadureceu na Assembleia e vencemos por 15-8. Foi uma vitória muito grande, né? E tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo a coisa correta, que todo mundo, no primeiro momento, pode achar que realmente vai ter algum tipo de impacto, mas pode ter certeza absoluta que nós vamos estar acompanhando durante esses 5 anos e todos os profissionais cadastrados serão cuidados individualmente um por um. O senhor falou que as pessoas que estão criticando agora elogiarão no futuro. Está incluído o ministro da Pesca, o André, que se posicionou contra? Eu me surpreendi com o ministro da Pesca, né? Porque ele não faz essa crítica em Goiás, por que ele não faz essa crítica em Mato Grosso do Sul? Né? Então, ele que vai criticar esses estados que já estão há muitos anos já com transporte zero. Então ele simplesmente do nada quer criticar, tome de ações judiciais, como ele está falando, tome com os estados que já estão implantados. Então do nada ele vem fazer uma crítica, entendeu? Sem fundamento nenhum. A Assembleia, durante esse período de 2020 até 2023, contratou biólogos, cientistas para fazer um estudo. Esse estudo foi contratado pela própria Assembleia Legislativa, totalmente favorável ao transporte zero. Totalmente favorável ao transporte zero. Quando falaram, não tem estudo, como não tem estudo? Diz que o estudo abrangeu poucas pessoas. Assinados por 3 biólogos. Assinados por 3 biólogos, Paulo. Entendeu? Então você vê hoje vídeos de pescadores profissionais de Ribeirinha elogiando o projeto. Mas você vê pessoas também com outros interesses criticando o projeto. Agora, o ministro da Pesca tem que tomar as posições, então, fazer a mesma crítica que ele fez para os outros estados que já têm o transporte zero há muito tempo. Vinícius. Então, senador, vamos para uma questão mais política agora. União Brasil, né? E aí, Botelho versus Fábio Garcia. O Fábio Garcia hoje está assumindo, né, a Casa Civil, né? Vai ficar lá no teu lugar por esses 4 meses, e isso dá uma vantagem a ele, claro, na disputa para a prefeitura, né? Acho que está bem notório que ele é o candidato do União Brasil, né? Se o Botelho quiser ser candidato, vai ter que sair do partido. Está cada vez mais nítido, né? Quero ver como é que o senhor enxerga isso. E a fórmula do Júlio Campos, né? Está facinho de resolver. Botelho prefeito, Fábio governador em 2026, né? Mas aí existe um acordo com o Wellington, né? Que te favoreceria caso o Wellington seja eleito governador, que aí o senhor assumiria a vaga por 4 anos, né, de senador, né? Como é que o senhor vê esse cenário todo aí? Só para pontuar aqui, sabe quem está nos ouvindo atentamente? Está lhe ouvindo atentamente? Wilson Santos. Opa, um abraço para o meu amigo e colega de muitos anos, deputado Wilson Santos. Não fica bravo comigo não, Wilson. Pode ter certeza que no futuro você vai saber reconhecer. Mas o seguinte, Vinícius, muitas coisas que você falou aí, eu me desculpa, mas eu não concordo. Primeiro, que essa discussão da Prefeitura de Cuiabá, eu acho que ela tem que ser ampliada. Nós não podemos ficar essa discussão só no União Brasil. Nós fomos eleitos dentro de um arco de alianças em 2022, dentro de um arco de alianças em 2018. Tivemos um arco de aliança quando disputamos também a Prefeitura de Cuiabá, com o candidato Roberto França. Essa discussão tem que ser ampliada. Os outros partidos também têm candidatos à altura de disputar a Prefeitura de Cuiabá. Não faz o menor sentido essa discussão que houve aí, espero que isso seja eliminado a partir de agora, essa discussão que houve via imprensa, entre os dois eu não vi isso, entre Fábio e Botelho, eu vi mais via imprensa, não faz o menor sentido isso agora. Nossa campanha é o ano que vem, tem outros atores que têm que ser escutados, têm que ser ouvidos, tem que ter a participação dessas pessoas, essa reunião tem que ser ampliada. Se a União Brasil tiver o melhor candidato, ótimo. Mas se não tiver, se for um outro candidato que seja mais viável, nós não podemos ser candidato de nós mesmos. Pô. Nós temos que ouvir essas pessoas, ouvir os partidos e encontrar realmente dentro desse arco de alianças o melhor candidato para disputar em Cuiabá. Agora, eu posso ter a minha preferência, o governador pode ter a dele, Paulo pode ter a dele, você, Vinícius, pode ter a dele, ok. Mas essa discussão tem que ser ampliada. E com certeza esse período que o Fábio deverá ocupar a Casa Civil,
É um período, a Casa Civil é uma casa de paz, é uma casa de conciliação. Com certeza, acho que nós não teremos nenhum tipo de ruído com relação a Botelho e Fábio, muito pelo contrário. Eu acho que até uma oportunidade de realmente sentar na mesa, discutir, ampliar essa discussão e realmente ver quem é o melhor para disputar a Prefeitura de Cuiabá o ano que vem. Sobre o governo que você comentou também, Vinícius, nós precisamos primeiro combinar com os russos, né? Porque então tudo isso aí são conjecturas, né? Nós temos vários candidatos a governo hoje que estão construindo as suas candidaturas. E da mesma forma essa discussão deverá acontecer no futuro. Agora lembrando que eu nunca fiz política, Vinícius, pensando no meu umbigo. Eu sempre fiz política pensando em grupo. Se eu fizesse política pensando no meu umbigo, desde o início da campanha eleitoral do ano passado, eu teria falado que eu era a favor de uma chapa pura, como foi no final. O tempo todo, todas as minhas entrevistas para senador, foi que a gente tivesse um palanque aberto. A palanque aberto, não existiria nenhuma possibilidade de eu me tornar suplente de senador. Eu estava ali avaliando aquilo que era melhor para o grupo do Arco de Alianças. Eu não estava pensando em mim. Eu fui virar suplente de senador no último segundo, um dia antes da convenção, quando a chapa do Neri firmou o compromisso com a candidata Márcia Pinheiro. A partir daquele momento que nós fechamos a chapa com Hélio Fagundes, porque até aquele momento todos seriam candidatos a senador na chapa do Mauro Mendes. A Natasha, o Wellington e o Neri. E eu não poderia ser suplente, porque o PL teria que ter a chapa pura, o PSB teria que ter a chapa pura e o PP teria que ter a sua chapa pura. Então eu não faço política pensando em mim, eu faço política pensando no grupo, pensando no que é melhor para todos. Então eu não tenho nenhuma expectativa com relação essa candidatura a governo de 2026. Ali naquele momento, sim, vamos escolher o que é melhor para o grupo e principal, o que é melhor para Mato Grosso. Porque é fundamental que a gente reeleja uma pessoa que dê continuidade ao trabalho que o governador Mauro Mendes está desempenhou no seu primeiro mandato e está desempenhando no seu segundo. É fundamental a continuar. Nós não podemos admitir mais o retrocesso. Nós não podemos voltar mais atrás. Nós temos que ter pessoas comprometidas com a melhoria de qualidade de vida de todos os matogrossenses. Então, quem é o perfil dessa pessoa que mais se adequa a ele? Qual é o perfil da pessoa que realmente vai trazer isso que a sociedade espera da continuidade dessa gestão? Então, é esse o trabalho que o grupo político tem que desenvolver ao longo desses anos. Então, vamos buscar construir uma candidatura de unidade, porque tem uma Abílio isso também, é o ideal, né? Eu digo assim, porque realmente se fragmentar a oposição ao Emanuel favorece o grupo dele, né? Isso é bem notório, né? Porque tem o Abílio, tem o Diego Guimarães, né? Que são o PL é da base do governo na Assembleia, o Republicanos também, né? Então, o objetivo de vocês é tentar construir uma candidatura única. O ideal seria uma construção única, né, Vinícius? Isso que seria Você vê inúmeros exemplos no Mato Grosso que quando dividiu, perdeu, né? Entendeu? E nós não podemos perder esse momento que nós estamos vivendo no Mato Grosso. Nós estamos há 4 anos e meio em pleno desenvolvimento. Nós estamos há 4 anos e meio com uma relação institucional entre executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, um momento que todos têm o mesmo objetivo. Todos têm o mesmo objetivo. Nós não podemos, nós estamos vivendo um momento maravilhoso nesse estado, liderado pelo governador Mauro Mendes. Isso tem feito toda a diferença na vida de milhões de matogrossenses. E não é só na área de infraestrutura. A gente tem a mania de falar sempre em infraestrutura. Qual governo brasileiro, qual estado brasileiro está investindo em 6 hospitais? Não existe nenhum. Qual estado brasileiro que fez 2.500 quilômetros de asfalto? Enquanto que a União, o governo federal, fez menos de 500. Qual estado brasileiro está construindo o número de escolas que nós estamos construindo e reformando as outras? Qual estado tem investido tanto na área social, por intermédio da nossa primeira-dama Virgínia Mendes, de forma voluntária?
Então nós não podemos perder aquilo que nós conquistamos até hoje. Nós temos que dar continuidade a isso. O Mato-Grossense não aceita mais o retrocesso. É daqui para melhor. Retroceder jamais. O senhor falou em escolas, me lembrou de um evento aí ocorrido recentemente. O senhor era secretário-chefe da Casa Civil. Teve demissão lá daquele movimento dos professores, etc. Tal, que poucos fizeram um manifesto aí, que era um movimento nacional. Teve realmente demissão lá? Paulo, nós tivemos menos de 10% de adesão nesse movimento. E acho que foi, na história do Sintep, foi o movimento mais fraco da história do Sintep. Mas tudo isso também tem que ter uma análise por trás disso. Por que isso? O governador investindo na qualificação dos professores, investindo na qualificação dos alunos, investindo em tecnologia, investindo na melhoria do ensino, investindo na área de infraestrutura da educação, pagando salário em dia, criando incentivos para professores e alunos. 100 alunos foram para a Inglaterra para fazer um intercâmbio, junto com professores também. Agora toda essa premiação que vem nesse projeto de eficiência do governo. Então os professores estão vendo realmente as melhorias, não é só salário. O Sintep tem falado muito da Lei 510, de volta à Lei... Gente, a Lei 510 foi enterrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O Estado é legalista, ele tem que cumprir decisão judicial. Então olha que discurso sem nexo nenhum. Você fala, porque a Lei 510 que vai discutir no judiciário, não é no executivo. Então o que acontece é que as pessoas que fazem parte da nossa educação têm acompanhado as melhorias, têm visto. Eu, como sempre fui empresário até 2019, não é só salário que você segura um funcionário na sua empresa, é um contexto muito grande, né, de ambiente de trabalho, né, isso favorece muito, que é o que nós estamos reformando todas as secretarias, todos os órgãos públicos, criando um ambiente mais favorável, onde as pessoas, de certa forma, acabam produzindo 30% a mais, segundo as pesquisas, num ambiente mais favorável. Então, tudo isso está fazendo com que a rede estadual de educação tenha visto as melhorias, tem respeitado o governador Mauro Mendes, tem valorizado o que o governador tem feito para todos os professores, diretores de escola, em suma, para todos os servidores públicos na área da educação. Não só na área da educação, para todos os servidores públicos de uma forma geral. Mas, enfim, uma reclamação dele é que o Mauro Mendes não os recebe. Né? Essa aí, eu até cheguei a falar assim, ele não recebe, ele não dialoga pessoalmente com os outros sindicatos também. Mas ele tem para isso... Os ligamentos foram efetuados, então. Mas ele tem os seus secretários para fazerem isso. O senhor recebeu lá o... Recebi. Agora, faz sentido eu discutir uma pauta que foi decisão judicial? Gente, eu trabalho 12, 14 horas por dia. Eu vou discutir um negócio que está na justiça? Não faz sentido uma coisa dessa. Tem coisas que realmente ali na Casa Civil que você tem que se dedicar muito. Agora, eu não vou discutir coisa que já está consolidada. Vou ficar debatendo o quê? Eu não sou judiciário, eu sou executivo. Se tem uma decisão judicial, então marca essa audiência no judiciário, não no executivo. Bom, a polarização entre Botelho e Fábio, o Garcia acabou tirando outros nomes, né? O Galo, o seu nome, o do Galo, do Gilberto Figueiredo, que era todo o mesmo grupo, tinha vários nomes ali, que eram ventilados à época, e esses nomes, com essa polarização, sumiram. Mas ainda há a possibilidade da tentativa de substituição de um Pinheiro por um Carvalho na prefeitura, não? Eu não tenho a menor pretensão de disputar a prefeitura de Cuiabá. Eu fico até honrado do meu nome ser citado por algumas pessoas, por alguns líderes, e mesmo a população, quando você está aí nos bairros, na cidade, as pessoas vêm, porque você não candidata, você vai fazer muito bem para Cuiabá, nós vamos te apoiar. Eu fico até lisonjeado, mas não tenho nenhuma pretensão de disputar a prefeitura de Cuiabá. Apenas fico honrado de lembrar o meu nome, mas
tô fora do pleito. Muito bem, 7h57. Quero agradecer aqui ao nosso senador mato-grossense, Mauro Carvalho. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter disponibilizado seu tempo e vindo aqui falar com a gente. Hoje falamos com mais do que uma pessoa, né? Falamos com o senador, falamos com o secretário-chefe da Casa Civil, falamos com várias pessoas aqui, por um não mais pré-candidato, etc, etc. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Paulo, obrigado, Vinícius. Eu tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, né, desse privilégio de assumir o Senado Federal, mas pode ter certeza que eu vou trabalhar lá sempre olhando o próximo, olhando o meu Mato Grosso, olhando o meu país, e quero aqui agradecer a todos por nos ouvirmos durante esse tempo todo, mandar um abraço de novo para o meu amigo Wilson Santos. Ele mandou um para você, que eu não falei porque se eu for começar a ler o que ele fala aqui, ele monopoliza, né? Tá certo. Vai tomar Mas ele mandou programa, falou que não está bravo contigo, que te respeita muito. Tá ótimo. Bom, muito obrigado a todos, uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.